pessoal, esse é o quarto episódio do Meets Talks. E para esse papo de hoje, a gente vai falar sobre inteligência artificial para negócios B2B. Para isso, a gente trouxe um convidado mais que especial, que é o Sérgio Fernandes, o CEO da Copybase. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Valeu, Mari. Valeu pelo convite. Valeu, pessoal da Meets. Prazer estar aqui. A gente já troca ideia tem um tempinho entre as duas empresas também. O pessoal da Meets aí também junto com o pessoal da Copybase. Então, satisfação demais estar aqui. Bom, Sérgio, para a gente esquentar aqui os motores do papo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e qual que é a sua relação com a inteligência artificial. Você consegue falar um pouquinho para a gente? Com certeza. Vamos lá, de forma resumida, meu background ali, eu sou formado em publicidade, né? Então eu segui aquele caminhozinho padrão no começo de olhar muito para agência, né? Acho que todo estudante de publicidade nos primeiros 2, 3 períodos fala que quer ter uma agência, e aí depois ele vai desiludindo com a vida, e depois ele volta a ter agência já desiludido. Mas brincadeiras à parte, assim, eu segui muito esse caminho. Então, terminando a faculdade, fiz uma pós-graduação ali em empreendedorismo, gestão de marketing também. E, cara, por um tempo eu foquei muito em prestação de serviço, como freelancer mesmo, então eu aprendi design primeiro, aprendi um pouco de SEO na época, depois eu fui para tráfego pago, e em paralelo eu tinha meu emprego, né? Então eu fazia faculdade, tinha um emprego e os meus freelas rolando em paralelo. Por muito tempo foi isso. Até chegar num ponto em que eu consegui ter a minha própria agência, a coisa começou a vingar, depois de algumas tentativas ali com negócios também. Cheguei a atender alguns clientes grandes aí, tipo Americanas, Momai, Conta Simples, Wolfmai, Webdite, enfim, vários clientes aí. E nesse meio tempo que eu comecei com a agência, né, a gente começou a atender esses clientes, ter uma quantidade de demandas bem maior para cada um deles, e eu via que times de marketing, no geral, tinham um gargalo que era ou a produtividade, ou, no caso de agências, aumentar a margem, porque era um negócio não escalável, é expansível, mas não é escalável. Então, para aumentar, eu tenho que contratar mais gente, eu tenho que ter mais custo fixo, e isso já era um problema há alguns anos. E, ao mesmo tempo, eu tinha também alguns treinamentos, eu tinha alguns cursos de mídia paga que eu dava, algumas consultorias que eu fazia, e um dos meus alunos nesse curso, que é o Felipe, ele era desenvolvedor, mas por acaso ele tinha e-commerce também, trabalhava com marketing, e eu lembro dele falar para mim, cara, eu tenho vontade de ter um site, de ter um software aqui, mas não tenho exatamente uma ideia. Eu falei, cara, tenho vontade também, ele já era meu aluno há um tempo, a gente acabou ficando próximo, mas bora pensar isso, se tiver alguma ideia, vai me falando. Isso eu tocando na minha agência, ele tocando no e-commerce dele, e eu lembro de, em 2020 ou 2021 ali, um bom tempo, ele me mostrar o primeiro contato ali com o GPT, que é o que o pessoal conhece hoje como Chat GPT, né, já está numa versão bem mais avançada, mas era uma versão inicial lá, da API, e ele me mostrou funcionando, era o GPT-3 na época ainda, né, bem menos avançado do que é hoje, e aquilo ali já me deu uma assustada. Eu falei, cara, não é possível que isso é verdade, deixa eu testar aqui. A gente começou a cutucar aquilo ali e falei, cara, isso aí é meio bizarro, quase inacreditável, deixa eu testar com os meus clientes aqui na agência, ver se de fato ajuda ali, dá para criar. E aí a gente começou a testar a inteligência artificial dentro das demandas da nossa agência. Então, dentro dos clientes que a gente atendia, demandas de inbound, demandas de social media, demandas de anúncio, a gente começou a usar a IA para ver se conseguia agilizar e começou a fazer efeito pra caramba. Então, acho que a partir daí, a coisa começou a tomar um rumo de, cara, meu negócio de agência é legal, meu negócio de e-commerce é legal, mas isso aqui que a gente está construindo, eu acho que é maior do que parece. E, cara, desde então a gente começou o projeto da Copybase, que no começo não se chamava Copybase, tinha outro nome, e acho que estamos nessa jornada aí até agora. Acho que não vou me aprofundar tanto, porque acho que a gente vai tomar um rumo aqui para explicar mais no detalhe, mas começou mais ou menos assim. Chique, muito legal. Eu queria, assim, para a gente começar a falar de inteligência artificial, para a gente poder entrar nesse assunto mesmo, queria que você explicasse, né, o que significa a inteligência artificial, como que funciona, e se você consegue dar alguns exemplos da inteligência artificial que a gente usa no dia a dia, por exemplo. Então, fala um pouquinho pra gente. Boa, vamos lá. Cara, a inteligência artificial, de forma resumida, ela é um conjunto de redes neurais. Então, basicamente, imagina que o cérebro do ser humano, ele tem neurônios que fazem conexões para gerar alguma saída. A inteligência artificial é basicamente você ter esses núcleos numa máquina e fazer isso numa velocidade e numa escala absurda. O ser humano, ele tem limitações de memória, ele tem limitações de velocidade de processamento que máquinas conseguem escalar muito mais em alguns sentidos. Óbvio que o ser humano, ele tem algumas habilidades que a máquina ainda não consegue reproduzir, mas
a inteligência artificial é basicamente uma junção de informações que, baseado nessas conexões, consegue criar outros conteúdos. A IA é muito mais antiga do que o pessoal pensa, né? O ChatGPT ele ficou popularizado agora, em 2023, assim, no começo do ano, quando foi lançado o ChatGPT. Mas a Copybase mesmo começou, sei lá, um ano antes de existir o ChatGPT. Existia a API da OpenAI, mas não tinha ChatGPT ainda. E a inteligência artificial, essa que a gente conhece hoje, que está popularizada, é conhecida como inteligência artificial generativa. É uma nova vertente de inteligência artificial. Existe a preditiva, existem várias outras que a gente já tem contato no dia a dia. Tipo, o exemplo clássico que o pessoal dá, o catálogo da Netflix é diferente para cada pessoa. Ou quando você faz um anúncio lá no teu Google Ads, no Facebook Ads, como que o Facebook, o Meta Ads ali, ele escolhe para quem o teu anúncio vai aparecer. Não é só a tua segmentação, tem também a IA dele para entender a probabilidade de compra do produto que você está vendendo por cada usuário. Então, tudo na nossa vida, quase tudo hoje, relacionado a software, já tem IA envolvida. A diferença é que com a IA generativa, as LLMs, né, as Large Language Models lá, a inteligência artificial ganhou uma capacidade de entender a linguagem humana para poder gerar saídas coerentes. Antes, só programadores conseguiam fazer isso via código. Você tinha que falar a língua da máquina, que nada mais é do que o código, para que ela te gerasse outro output, que a gente chama outra saída. E aí a generativa meio que abrangeu isso para você literalmente perguntar para ela, cria tal coisa para mim, e ela falou assim, ok, vou criar, toma aqui. Então, ela conseguiu estudar uma base de dados muito grande, né? O GPT-3 foi a primeira versão do GPT, que de fato ficou impressionante, porque o treinamento foi tão grande que os conteúdos gerados começaram a fazer sentido, tinham coerência nas frases, nos textos, né? E começaram a surgir os primeiros conteúdos longos sendo gerados. A gente escreveu livro baseado em inteligência artificial só com a IA, só com o primeiro input e fazendo o que a gente chama de look back, que é basicamente gerar uma página, a inteligência artificial ler o último parágrafo, gerar outra página e sempre mantendo a coerência com o conteúdo anterior, né? E o que tem acontecido em paralelo a isso é o custo da IA vir reduzindo ponto a ponto. A gente na Copybase, a gente atende empresas, né? Inclusive a MITS é uma das empresas que usa lá a Copybase, inclusive é uma satisfação imensa ter vocês lá, e é um desafio a precificação, porque a gente tem custo de servidor, custo da API de AI, custo de time de tecnologia, tudo isso envolvido, e há 2 anos atrás, para vocês terem ideia, o custo de uso da inteligência artificial generativa, da tecnologia que a gente usa como base, era 15 vezes maior. Então, literalmente 15 vezes mais caro do que é hoje. E o intuito não, a tendência é que daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, esse custo seja ainda mais baixo, porque existe uma rede neural maior, existe uma base maior de informações que é estudada pela inteligência artificial e permite com que seja mais fácil, mais simples de se trabalhar nessa geração desse conteúdo. Então, a Copybase vem enfrentando desafios por ser pioneira no Brasil, focado em inteligência artificial generativa, principalmente para marketing ali, mas a parte boa é que a gente pegou uma queda muito grande de custo dessa tecnologia, o que permite a gente ter uma precificação mais competitiva também. Então, espero ter ficado claro como funciona, o que a gente faz, como é que a gente usa ela aqui. Acho que você perguntou também como a gente usa no dia a dia, né? No meu caso, eu vou ter mais um viés de marketing, talvez, e de negócio, porque a inteligência artificial, cara, em medicina, em outros tipos de negócios, vai entrar educação, finanças, viagem, tudo. Mas para o marketing, principalmente, o que a gente mais vê dentro da Copybase são as pessoas usando tanto para criação de novas ideias, para a partir dessas ideias desenvolver conteúdos para anúncios, e-mails, artigos, vídeos, enfim, tudo que eles querem gerar, e também para melhorar conteúdos existentes. Então, hoje é muito comum agências de marketing ou times de marketing ganharem escala no que elas estão produzindo, porque elas já têm uma base de conteúdo criada e elas precisam criar outros formatos baseado naquilo que foi criado primeiro. Então, com a IA generativa e com a Copybase, por exemplo, você consegue muito fácil ter saídas, né, output já no formato de que um time de marketing precisa, baseado num primeiro conteúdo criado. Então, isso é uma das coisas que a gente tem de principal funcionalidade hoje no dia a dia do profissional de marketing. Show. Sérgio, eu queria agora que você comentasse um pouco desse movimento que está hoje em dia sobre a inteligência artificial, né? Hoje a gente vê cada vez mais notícias falando de uma nova aplicação, uma nova funcionalidade, um novo programa, né? Tem o ChatGPT, tem o Bing Chat, cada hora surge um novo aí também. Sim. E queria saber de você, como que você observa esse movimento, né? Essa tendência e essa agenda em volta da inteligência artificial. Boa. O que acontece, na verdade, é que as Big Techs estão se coçando, porque desde que a OpenAI fez um movimento relevante no mercado, Meta, Google, Amazon, Microsoft já estava envolvida com a OpenAI, as Big Techs começaram a enxergar o tamanho que isso seria. A gente teve uma onda
recente no passado com NFTs e com criptomoeda e com outras coisas que estavam relacionadas a metaverso, por exemplo, e tinha uma coisa que a inteligência artificial generativa não tem, que é a barreira de hardware, de equipamento necessário para consumir e usar aquilo ali. Então, para você, por exemplo, consumir de forma acessível, né, o metaverso, você tinha que ter um Rift lá do Meta, ou então um óculos. Agora a Apple lançou recentemente um que é caríssimo, em reais é tipo 20, 30 mil reais. Então não é uma tecnologia acessível, né? Então, por não ser acessível, tem pouca penetração de mercado, então se populariza menos. A inteligência artificial generativa, a pessoa só precisa saber ler e escrever, mais nada. Então, isso fez com que a penetração fosse muito grande, e aí a consequência disso foi a Microsoft ela fez um movimento genial, né? Para quem não sabe, a OpenAI, que é dona do chat GPT e da inteligência GPT, ela começou essa tecnologia há um bom tempo, tem mais de 5 anos já que isso existe, 6 anos, só que começou a chamar atenção recentemente só. O chat GPT ele tem menos de um ano. Então, a Microsoft ela investe na OpenAI há muito tempo, nessa tecnologia há muito tempo, né? Só que a OpenAI ela começou sem fins lucrativos. Tanto que no começo da popularização da OpenAI, o pessoal falava que era a inteligência artificial do Elon Musk. Por quê? Porque o Elon Musk era um dos founders lá do comecinho que injetou o dinheiro para basicamente permitir com que qualquer pessoa tivesse acesso a AI, a Artificial Intelligence, em inglês. E por isso que o nome é OpenAI, inteligência artificial aberta. Então foi uma empresa que começou sem fins lucrativos, com investimentos de filantropos e outras empresas que queriam fomentar isso, e a ideia, a visão deles era que a AI era muito perigosa de chegar em mãos somente de grandes governos ou grandes empresas, e por isso eles iam fomentar o desenvolvimento de tecnologias a partir disso de forma aberta. Só que o que aconteceu com o tempo foi o Elon Musk bem pau da vida com a OpenAI, porque a Microsoft botou ainda mais dinheiro, o Greg Brockman, o Sam Altman, o pessoal da OpenAI pensou assim, cara, acho que dá pra ganhar um dinheirinho com isso aqui, né? Lançaram o ChatGPT, cresceu o olho, cresceu o bolso e falou, cara, vamos fechar isso aí, vamos botar para ser pago. E basicamente lançaram o ChatGPT gratuito e o ChatGPT Plus. E aí com a Microsoft injetando um dinheiro absurdo ali, se não me engano foi um deal de 10 bilhões de dólares, eles começaram a aplicar isso em toda a tecnologia da Microsoft, na Azure, né? Então o Bing, ele pertence à Microsoft. Então aquela vertente de search com tecnologia de pesquisa, né, com AI, é por causa do investimento da Microsoft na OpenAI. E aí o que a Microsoft está fazendo? Você só pode acessar o Bing AI, hoje em dia pelo menos, se você usar pelo Microsoft Edge, que é o navegador deles, então não usa o Chrome, por exemplo. Então, para usar a tecnologia do GPT dentro do Microsoft Word, do PowerPoint, tá? Muita gente hoje usa mais o Google Docs do que o Word, mas tem gente que usa mais PowerPoint do que o Google Apresentações. Então essa mescla fez com que as outras Big Techs começassem a se coçar também. O Google fez o Bard, né? Ainda não está disponível no Brasil, pelo menos enquanto a gente fala aqui agora, que é também promissor para o que vai fazer. A Meta, né, que é o Facebook, está desenvolvendo uma LLM própria, inclusive abriu para a universidade desenvolvedores criarem em cima dessa tecnologia open source também. Então o que está acontecendo é um movimento geral. Inteligência artificial, ela não é uma opção, não é uma tecnologia que eu posso usar. Não, ela simplesmente está na nossa vida, queira a gente ou não. Então, assim, você não pode escolher mais não ter Uber. Só vão andar de táxi. Cara, não tem como. Você pode até andar de táxi, mas o Uber vai continuar sendo predominante, vai continuar crescendo. Não, eu acho o Airbnb um absurdo, os hotéis nasceram para isso. Tudo bem. Eu acho o teclado dos computadores horríveis, porque a máquina de escrever é muito mais eficiente. Ok, paciência. Ela pode até existir, você pode digitar na máquina de escrever, mas você não pode ir contra o movimento. Então a AI nada mais é do que algo que está acontecendo, as grandes techs ali estão trabalhando forte em cima disso. É quase impossível prever para onde esse mercado vai, mas uma coisa é certa, não tem como trabalhar sem AI atualmente. Não existe mais o mundo sem AI. O que não está claro ainda são os cuidados que a gente tem que ter, né? Se os governos vão regulamentar isso ou não, está tendo um início de um movimento, como que as empresas vão trabalhar a segurança desses dados, porque existe uma incógnita, né? A AI, ela lê uma quantidade grande de conteúdo para aprender e gerar outro conteúdo. A quem esse conteúdo pertence? A quem era dono do conteúdo que foi treinado? A quem pediu para a AI? Ou a empresa que criou a AI? De quem que é esse conteúdo? E se for de quem foi lido, ela leu bilhões de conteúdos. Então como é que vai dividir a propriedade desse conteúdo? É algo que não está claro, é uma incógnita ainda, não tem como prever, mas a minha visão, assim, como entusiasta da área e por estar dentro há alguns anos desse mercado, é que é inevitável. A palavra é essa, assim, a IA é inevitável, e se você como profissional escolhe não usar agora, o prejuízo para tua carreira vai ser relevante, tá? Para tua empresa, para tua carreira vai ser relevante. Então eu não deixaria de usar agora. Eu tenho uma curiosidade. Você falou ali, né? A gente comentou aqui dessa questão de estar se popularizando mais atualmente, né? Da onde que surgiu, né? Porque você falou ali que
a OpenAI ficou mais popular, né, porque se tornou aberto ali, né, o pessoal começou a usar ali mais frequentemente, mas foi o quê? O pessoal começou a comentar um com o outro, foi um boca a boca que cresceu, ou foi, não sei, foi alguma estratégia de marketing? O que causou esse burburinho em torno da inteligência artificial? Foi um conjunto de coisas, mas acho que o elemento número 1 foi a facilidade de uso. E segundo, o resultado gerado. Porque as pessoas, geralmente, com inteligência artificial, tinham um ceticismo de, cara, vai ser um conteúdo genérico, com umas palavras meio desconexas, que até são capazes de criar um negocinho, mas legal, é nice to have, que o pessoal fala, é legalzinho, mas ok. E quando as pessoas começaram a usar, se tornou gratuito, fácil de usar, modelo conversacional, você não tinha que fazer uma conta, liberar uma API no código e dar um input, sei lá, via qualquer coisa de programação. Você tinha que abrir um chat e mandar uma mensagem. E quando essa facilidade de uso se tornou popular, gratuita, fácil de cadastrar, e-mail, senha, pronto, tá aqui, pergunta o que você quiser. Então, na minha visão, foi facilidade de uso, primeiro tópico. Segundo ponto, boca a boca, com certeza. E terceiro tópico, as pessoas relevantes que falaram sobre isso. Ou seja, o medo em cima da IA fez com que todo mundo ficasse curioso. Em copywriting, em marketing, a gente chama que sempre que tem uma vertente muito forte de ganância ou de medo, as pessoas, no mínimo, vão querer saber sobre o que é. Tanto que as principais copies hoje elas são pautadas ou em medo ou em ganância. É difícil ser dos dois. E a IA tinha um páreo em cima dela muito grande de, nossa, a IA vai dominar o mundo, os robôs vão começar a trabalhar sozinhos, os trabalhos vão começar a não fazerem mais sentido e a IA vai me substituir. Deixa eu ver o que é isso. Deixa eu ver se esse robô consegue fazer o que eu faço mesmo. E aí as pessoas foram começando a usar, era gratuito, ainda é, né? Tem uma parte gratuita, não tinha um limite exato, uma forma de usar quase que no-brainer, da mesma forma que você conversa no WhatsApp, você conversa com o ChatGPT, e isso fez com que tomasse uma proporção. E aí caras como o Elon Musk, caras como o Mark Zuckerberg, caras como, sei lá, o Barack Obama falando sobre sair, por exemplo, aqui no Brasil, uma matéria no Fantástico sobre esse tipo de coisa, começou a fazer com que a IA fosse cada vez mais conhecida, num geral, mas a verdade hoje é que, profissionalmente falando, pouquíssima gente usa o ChatGPT ou a inteligência artificial como realmente ela pode ajudar no trabalho. Ainda é muita curiosidade, burburinho, mais isso do que, de fato, usar a IA no trabalho para ganhar produtividade. Existem poucas aplicações. Por isso até que a Copybase foi pioneira, não porque, nossa, nós somos incríveis. Modéstia à parte, nossa empresa, nosso time mas, cara, não é porque a gente é muito acima da média, porque a gente fez primeiro e porque a gente pensa como profissional de marketing. Então, para o nosso uso, a gente acredita que o nosso software é o melhor. Mas, com certeza, daqui a alguns meses, semanas ou anos, vai surgir alguma coisa em medicina que vai ser muito relevante. Vai surgir alguma coisa no nicho de viagens, no nicho de finanças. As coisas vão acontecendo muito rápido. Então, a questão é ficar de olho para realmente entender como isso vai, para onde isso vai, né? Mas a popularização foi basicamente por isso. Foi pela facilidade de uso e as pessoas relevantes que falavam sobre. Bom, Sérgio, agora eu queria perguntar para você, né, como que a gente pode usar a inteligência artificial no mercado B2B? Pensando em negócios, né, pensando em vendas complexas, qual que a gente pode usar aí a inteligência artificial? Como que pode ser esse uso? Boa. Tem diversas formas de uso, tá? A gente tem alguns cases já de clientes da Copybase e tem outros que estão sendo construídos, mas imagina que hoje, dentro do mercado B2B, você tem várias demandas de marketing, de comercial, de social, de performance, ads, de inbound. Então, tudo que você faz hoje num negócio, ele passa por um momento de criação. Ah, mas o meu vendedor não cria. Cria sim, ele tem que analisar os dados do cliente e ele tem que transformar o pitch dele para quebrar as objeções daquele cliente e fazer a promessa do que aquele cliente quer na hora de vender, por exemplo. O meu social media, ele cria post. O meu gestor de tráfego, ele não cria post, ele não cria conteúdo, ele está fazendo campanha analisando métrica. Tá, ele tem que primeiro pensar em como segmentar e para quem segmentar, e depois ele tem que analisar essas métricas para construir uma conclusão. Então, tudo está relacionado à IA e a como a IA pode ajudar. A gente tem diversos cases hoje, por exemplo, de inbound, a produção de post-blog, talvez de blog post ali, talvez seja o uso mais fácil de se entender. É muito fácil hoje criar um post baseado em SEO, já falando as palavras-chave que você quer segmentar, criando o seu título, escrevendo um artigo. Existem vários usos também para vendedores que querem quebrar objeções de clientes. Então, imagina que hoje, por exemplo, um vendedor ele vai lá no CRM, ele tem que preencher as informações daquela empresa, ele tem que preencher os tipos de contato, follow-ups que ele tentou fazer, e na hora de abordar, ele tem que fazer um bom pitch para vender esse produto para esse cliente. Agora, imagina que a IA pode fazer isso em massa. A IA pode analisar só as informações do cliente,
saber já qual que é o produto que você está vendendo e automaticamente construir esses speeches para você. Ele já vai ter esses textos para você poder usar na tua abordagem, tanto por mensagem, quanto por texto, quanto por ligação. A IA pode fazer isso, já faz hoje. Ou para, por exemplo, criar um anúncio. Imagina que para criar anúncio no Facebook Ads, né, no Google Ads ou qualquer outro, como é que você faz hoje? Como é que uma equipe de marketing faz hoje? Você cria diversos, a gente chama de anúncios, né, criativos, faz algumas copies, alguns textos, roda e com o tempo vai analisando o que funciona e o que não funciona. E aí, baseado no que funciona, você vai replicando mais daquilo. A IA pode fazer isso em massa. Então, você pode basicamente munir a IA de informações que já funcionaram bem e, a partir dela, gerar outras baseadas naquele aprendizado. Então, esses aí são algumas das formas de usar no mercado B2B, né? Mas tanto comercial, quanto marketing, quanto social, todos são beneficiados e isso já é possível fazer na Copybase, a gente já tem modelos para isso, no ChatGPT também, né? São tipos de uso diferentes. O ChatGPT é conversacional, você vai ter uma forma de uso ali de perguntar e usar. A Copybase, ela vai permitir você justamente treinar a tua própria IA baseado no aprendizado. Então, por exemplo, se você atende um cliente, você pode criar um projeto para ele e adicionar ali somente informações desse cliente para a tua IA ser personalizada para ele. Então, existem, acho que milhares de casos de uso e talvez alguns que a gente nem sabe ainda, que a gente ainda não explorou. Sérgio, eu queria que você comentasse agora quais são os usos, especificamente pensando em vendas. O que a gente pode falar de IA para vendas? Boa. Assim, vendas, como eu já falei, eu acho que um dos principais é o estudo do cliente na parte de pré-venda. Outra forma de uso da IA generativa é a qualificação. Hoje, para você fazer um MQL, né, ou SQL, a qualificação do teu lead. Hoje, na maioria das empresas, isso é manual, ou até tem, talvez, um CRM já pré-configurado, de acordo com o campo que a pessoa preencheu. Mas, por exemplo, vamos supor que o meu MQL, o cara tem que preencher que ele tem mais de 5 pessoas na equipe, que ele fatura mais de 100 mil reais por mês, e que ele é, por exemplo, da área de marketing. E aí eu coloco lá no meu CRM que ele só é um MQL se ele preencher isso. Mas já parou para pensar que talvez tenha um cliente que fatura 90 mil reais por mês, ele não bota que ele fatura 100, que ele não tem 5, mas ele tem 4 pessoas, ou que ele não preencheu com o e-mail comercial dele, e às vezes você desqualifica um lead que poderia ser qualificado para você. Aí a generativa, ela entende contexto, então é mais fácil ela entender quão próximo cada lead está do seu MQL para poder filtrar isso para você. Outra coisa é o tipo de mensagem recebida. É muito comum hoje nos atendimentos você filtrar se uma mensagem é uma mensagem de intenção de compra, se é uma mensagem de objeção, se é uma mensagem de loss ali, o cliente está negando a compra. Você tem que qualificar isso manualmente, um a um com os clientes. Se você faz isso, por exemplo, via e-mail, via mensagem, é possível usar a IA generativa para ler esses conteúdos e já automaticamente filtrar quais são os clientes que tem cada tipo de sentimento ali. Já é possível fazer também. Outra questão que dá para fazer é a questão do tipo de resposta que você dá para cada etapa que o cliente está no seu pipe de vendas. Então, já é possível, além de analisar essa informação, criar a resposta ideal para a etapa que aquele cliente está. Então, tudo isso é possível, né? E a generativa, o grande barato dela ali é permitir com que você treine ela com as informações necessárias para que ela tenha esse contexto como base. Então, o segredo ali é você ter o contexto e aí usar no mercado B2B, seja para vendas ou qualquer outra área, para poder criar um conteúdo que faça sentido para aquele fim ali. Porque senão, se você só pede, crie um conteúdo sobre tal coisa, escreva uma mensagem sobre tal coisa, ele pode até te impressionar no primeiro momento, mas você vai ver que padrões se repetem. E para ficar bom, tu tem que dar contexto para IA. É basicamente isso. Sérgio, eu queria entrar agora em um assunto que é a regulamentação do uso da inteligência artificial, né? Hoje acho que muito se fala sobre isso, sobre os riscos, né, da inteligência artificial. E eu queria te perguntar, né, quais são os riscos da inteligência artificial e como que você enxerga esse movimento de regulamentação, se realmente é necessário? Fala um pouquinho pra gente. Que é necessário, é indiscutível, não tem como fugir disso. Agora, existiu até uma carta que foi assinada pelo Elon Musk, o Steve Wozniak lá, que é cofundador da Apple, e vários caras grandes falando para pausar o desenvolvimento da IA. Cara, isso é impossível. As pessoas pensam que a IA é uma máquina plugada na tomada, treinando o tempo inteiro, e você vai lá desligar ela e não vai existir mais IA. São milhares de servidores em cloud no mundo todo, com diversas aplicações, não existe um centro de IA. Então não dá para simplesmente parar. Agora, o jeito inteligente de analisar isso, na minha visão, né? Eu não sou político, mas talvez a melhor forma seja analisar o impacto que isso pode ter. A forma preditiva de analisar não é 100% certa, né? Não tem como ter certeza do que vai acontecer. A grande verdade é que, se você parar para pensar, o lado assustador da inteligência artificial é o seguinte: imagina que a gente na escola
a gente tinha que consumir conteúdo de uma forma antigamente. As pessoas liam enciclopédias. A gente não, né? Que eu não peguei essa época de ler enciclopédia, mas teve antes, né? Depois passou para a época do Google. Surgiu o Google, cara, como assim as pessoas não vão ter que mais ir na biblioteca ler o livro? Ela vai poder simplesmente pesquisar e vai encontrar o conteúdo? Sim, isso aconteceu. Agora não vai ter mais o Google, modo de dizer, né? Vai ter um chat que você vai poder perguntar para ele. Mas essa informação não está certa. E essa informação, hoje, em 2023, a IA aprendeu conteúdos até 2021, pelo menos até o GPT-4. Mas daqui a 5 anos, 10 anos, sabe o que pode acontecer? A IA ter aprendido com uma base de dados criada pela própria IA. Já parou pra pensar nisso? Tem uma base de informações, a IA gerou informações. Aí no futuro, a IA vai aprender com esses conteúdos que foram criados por ela própria. E isso vai entrar num loop em que para onde vai a inteligência humana? Porque a inteligência ela é formada quando a gente está aprendendo as coisas, criando algo do zero ou mais próximo disso e tendo pouca referência. Se a gente já não precisa mais buscar essa informação, a gente não desenvolve a capacidade cognitiva de criar e entender algumas coisas. Então, o impacto disso no longo prazo é difícil de mensurar, porque se uma criança hoje de 8 anos ou 6 anos ali, tá aprendendo a ler agora, ela começa já a consumir conteúdo via chat GPT, por exemplo, ou qualquer outra IA, não cria nada do zero, não busca referências, não tem desafio intelectual e vai criando, qual que é o impacto dessa criança quando ela tiver 20 ou 30 anos? Que tipo de ser humano ela vai ser? Quais limitações ela vai ter? Ou será que vai ter limitação? É uma hipótese. Então, a regulamentação ela serve justamente para evitar alguns riscos como esses, né, que aí tem que ser pautada por gente que entende de aprendizado, de pedagogia, de ciência, de neurologia, enfim, são várias áreas envolvidas, né? Mas tem outras também que, não a parte assustadora, mas a parte legal, que a IA vai ajudar super, né? Eu tô falando aqui de uma vertente totalmente fora do marketing, mas só para contextualizar a coisa. Imagina que na medicina, eu até falei isso numa palestra de alguns eventos recentes, imagina uma profissão, engenheiro de prompt para cardiologia. Então, assim, cara, que é isso, velho? O que esse cara faz? É basicamente um cara que sabe como interagir com uma base de dados usando inteligência artificial generativa só sobre cardiologia. Ou seja, é quase um cara que estudou medicina voltada à cardiologia, mas consegue usar a IA para talvez prever doenças cardíacas, ou para talvez tratar as doenças cardíacas baseado na probabilidade de outras doenças que já foram tratadas. Isso pode existir. Isso, na verdade, é um caminho que super anima. E já tem várias pesquisas, white papers rolando sobre pesquisa para medicina preditiva contra o câncer, então detecção antecipada de várias doenças por conta da IA generativa e preditiva junto, né? Então, eu acho que tem muito mais coisa positiva do que negativa. Eu sou um otimista da área, mas, óbvio, né? Tem pontos que são perigosos, sim, como qualquer outra área, e a regulamentação, ela é necessária, só que eu acho que não é para ter, talvez, esse medo todo, porque toda nova tecnologia desperta um medo muito grande das pessoas, mas, no geral, as consequências positivas são muito maiores, pelo menos no geral. E o que você acha desses comentários que surgem, né? De tipo, essas profissões vão ser extintas pelo chat GPT, e novas profissões que vão surgir também por conta do chat GPT. Como que você vê essa questão, assim? Assim, consigo analisar mais certamente na área de marketing, porque é onde a Copybase está e onde eu trabalho desde que eu comecei minha carreira profissional. O que eu enxergo é que tem uma frase, ela não é minha, e eu cito em quase todos os lugares que eu vou, que eu achei genial, que é: a inteligência artificial não vai substituir um profissional. O profissional que usa a inteligência artificial vai substituir o que não usa. Então, na real, sem ser hipócrita, é óbvio que existem posições que tem um tempo, hoje com a IA como está hoje, é um pouco mais improvável. Mas daqui a 2, 3 anos, pode sim ter posições que não fazem sentido. Talvez o datilógrafo também não fazia sentido. Depois que surgiu o teclado, não precisava ter um curso de datilografia. Então, é comum nos ciclos de inovação que acontecem na história da humanidade a gente perder, entre aspas, algumas funções e ganhar várias outras. E geralmente ganha-se mais do que perde. O que, falando agora para os profissionais da área de marketing ou de vendas, assim, mais do nosso meio, né? O que é preciso pensar? A gente tem que pensar que o nosso trabalho intelectual, ele não é necessariamente substituível. Só que, se você tem outra pessoa, vou chamar de medíocre, mediano, né? Fazendo um trabalho parecido com o seu, talvez até um pouco aquém, sabe menos do que você, estudou menos do que você, mas que ele usa a IA do jeito certo, ele consegue ter uma escala muito maior, talvez para o empreendedor vale mais a pena ele ter um funcionário que produz 10 vezes mais do que um gênio que produz um pouco, mas ele é gênio, ele não usa IA. Então, por isso que eu falo que é uma coisa assim, não tem como não usar,
e não tem como pensar que todas as posições estão a salvo e vamos ter aquela visão romantizada de que todo mundo vai continuar com seus empregos. Cara, não, as coisas vão chacoalhar, óbvio que vão. Mas eu acredito que se o profissional de marketing ou de vendas que está disposto a aprender, a entender o que está acontecendo, a testar o uso da IA na rotina dele, mesmo antes de ter certeza, esse cara ele tá safo, porque quando as coisas de fato começarem a acontecer, ele tá na frente junto, sabe? Então, eu acho que o segredo não é tentar prever o que vai acontecer e quais são as funções do futuro. É estar dentro disso enquanto tá acontecendo. Porque tá ongoing o negócio. Não aconteceu a IA. Está acontecendo. Então, eu acho que o segredo é você não sair disso. Adaptar isso na tua vida e começar a entender como que isso impacta diretamente na tua força de trabalho atual com o que a IA já tem. E aí, quando, de fato, as posições começarem a surgir, não vai ser do dia para noite, olha, a partir de hoje todos os copywriters estão demitidos. Isso não vai acontecer. Isso acontece em 1 ano, 5 anos, 10 anos. Aí, quando passa 10 anos, você olha para trás e fala assim, caramba, lembra como tinha copywriters nas empresas? Não é uma coisa que acontece de um mês para o outro. Por isso que essa mudança abrupta que as pessoas pensam que existe, geralmente não acontece. Então, é menos perceptível. O ideal é você se manter atualizado. Sim, e nessa, quem não se adaptar vai acabar perdendo, né, no fim das contas. Exato. Quem escolhe ser resistente, geralmente fica muito para trás. E aí, na hora de correr atrás, é mais dolorido. Bom, Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho do futuro da inteligência artificial, né? Pensando no seu uso aí para mercado B2B, para as empresas mesmo, né? Você falou que ainda é um movimento que está começando, né? Essa questão de usar profissionalmente a IA, mas queria que você falasse um pouquinho do futuro, o que você acha que vai ser aí esse futuro da inteligência artificial. Pô, na minha visão, eu até cheguei a citar antes, mas eu acredito que seja inevitável. Não tem como não usar a inteligência artificial. Talvez em 2023, talvez até em 2024, as empresas ainda tenham o privilégio de conseguirem se manter vivas sem usar IA, mas eu acredito que em pouquíssimo tempo isso não é mais uma opção. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, assim, em relação ao futuro, eu acredito que ela vai fazer mais parte ainda do nosso dia a dia. Eu acho que um dos principais impactos visíveis na vida pessoa física, não só das empresas, vai ser quando o Google, por exemplo, liberar IA generativa na rede de pesquisa. Por quê? Hoje, eu acredito que o hábito de 90% das pessoas no mundo, quando tem dúvida sobre alguma coisa, é fazer o quê? Abrir o Google e pesquisar. Agora, imagina quando esse hábito de consumo de informação for drasticamente mudado. As pessoas também vão mudar. Então, o Bard, né, do Google, ele já foi mostrado em algumas apresentações da empresa deles, mostrando que a forma de buscar e encontrar informações vai ser diferente, porque vai ter um tom conversacional. Isso vai acontecer com o tempo, e aí eu acho que é uma tendência não só no Google, mas num geral. Experiências de compra, por exemplo, hoje você compra no e-commerce como? Você abre um e-commerce, seleciona uma categoria, ou busca um produto que você está querendo comprar, coloca ele no carrinho e paga, por exemplo. Agora imagina que você pode entrar no site, você é uma senhora de 75 anos que nem precisa ter tanta adaptação assim ao digital, mas você tem um celularzinho ali, seu WhatsApp e tal. Você fala assim, olha, eu tô querendo comprar uma máquina de lavar, e ela manda um áudio, vamos botar assim, ela manda um áudio, olha, eu tô querendo comprar uma máquina de lavar, mas para lavar minhas roupas em casa eu não posso pagar muito caro, porque a minha última ela custou R$600, eu não posso pagar muito mais do que isso, e eu queria que entregasse aqui na minha cidade, eu moro no bairro tal. E aí automaticamente a IA generativa daquele e-commerce vai propor para ela opções de máquina de lavar de acordo com o que ela falou. Então, imagina que o hábito de compra também vai ser trocado. Então, o hábito de consumo de informação, o hábito de compra, o hábito das empresas analisarem as informações e atenderem os clientes. Muita gente tinha aversão a chatbot. Eu, por exemplo, sou aquele cara que quando vou falar com o suporte do banco ou com o suporte de um software que eu uso, eu boto falar com o atendente, falar com o humano. Eu fico querendo pular ao máximo o chat, porque é um saco aquilo ali. Mas com a IA generativa, talvez não seja um saco, porque a IA generativa consegue de fato ler o que você está falando. Ela não vai te responder, você quis dizer bola de futebol, e aí você digitou bola de basquete? Isso não vai acontecer. Então, eu acho que a tendência de troca de informações, compra e consumo de dados, tudo isso vai ser impactado e é inevitável para todas as empresas. O que tem que acontecer é que as empresas que querem se manter no topo ou querem se manter crescendo, elas precisam estar de olho no que está acontecendo no mercado e não ser um resistente. Seja um early adopter da IA, óbvio, de forma controlada, para você estar na frente dos seus concorrentes. Sérgio, antes da gente encerrar o papo, eu queria abrir para você falar sobre a sua empresa, a Copybase. Então, fala para a gente um pouquinho do que você faz, o que a Copybase entrega. Boa. Copybase, de forma resumida, a gente criou uma inteligência artificial focado em times de marketing, equipes de marketing. Então, basicamente, o que a gente permite é com que profissionais da área
criem projetos e colaborem em equipe e eles treinem a própria IA. Na prática, o que isso quer dizer? Imagina que você é uma empresa e você vende diversos produtos e você tem várias pessoas na sua equipe. E toda vez que você for criar um conteúdo, esse conteúdo, como eu falei anteriormente, pode ser um post, pode ser um artigo, pode ser um e-mail, pode ser uma quebra de objeção para um cliente, para uma ligação, um outbound, pode ser o que você quiser. Conteúdo é qualquer coisa que você cria. Imagina que a IA pode te ajudar criando esse conteúdo muito mais rápido e de forma personalizada. O que quer dizer personalizado? Baseado no que você mesmo ensinou para ela. Então, se você tem categorias de produtos que você vende ou serviços que você presta, ou você é uma agência e atende vários clientes, na Copybase você consegue criar vários projetos, colocar todo o seu time para usar e colaborar ali dentro, e cada projeto você treina a sua própria IA. E aí, baseado nos nossos modelos, você consegue criar de forma ilimitada ali conteúdos personalizados muito mais rápido para cada um desses fins. E também a gente está implementando em breve ali a geração de imagens junto, então não só a parte textual, mas a parte visual também vai ser permitido criar junto com a Copybase. Então todo o fluxo de criação hoje de um time de marketing, geralmente você consegue fazer dentro da Copybase. É para isso que a gente existe. A gente existe para dar produtividade para equipes de marketing. Muito legal, Sérgio. A gente vai ficando por aqui. O papo foi ótimo. Acho que deu pra gente falar bastante sobre inteligência artificial, deu pra gente tocar ali nos riscos, né, nos benefícios também, principalmente para o mercado B2B. E queria deixar aberto para você fazer algum comentário, algo que você queira pontuar também. O único comentário é: se você é um cara resistente à inteligência artificial, não seja, porque isso pode te custar muito caro. E lembra da frase que os profissionais que usam IA vão substituir os que não usam. Então, se você optar por não usar, eu acho que não é uma boa ideia. Muito obrigada, Sérgio, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Bom, e se você que está ouvindo a gente quiser saber mais sobre a MITS e sobre o MITS Talks, né, o nosso podcast, é só seguir a gente no Spotify e se inscrever no nosso canal da MITS no YouTube. Então, é isso e até o próximo episódio.